Hoje nós vamos falar sobre procedimentos íntimos e reposição hormonal para o homem e para a mulher. E eu já estou aqui com o Dr. Cristiano Paiva e com a doutora Raquel Braga para conversar sobre esses assuntos que envolvem alguns mitos que nós queremos realmente desmistificar hoje, né, doutores? Com certeza. O homem, ele é um pouquinho mais resistente do que as mulheres, né, para buscar esses procedimentos. Mas, para você ter uma ideia, 20% dos homens que não tinham feito nenhum procedimento estético já estão, seja por influência das esposas, das namoradas, buscando se cuidar mais externamente, quer dizer, o visual, mas mais intimamente também. Para agradar a mulher ou para agradar a si próprio? Na verdade, hoje os casais, que eu chamo casais equilibrados, a doutora Raquel também vai falar sobre isso, existe aquela autoestima, aquela melhora do visual, né, para melhorar aquela satisfação pessoal, mas existe também uma preocupação com a parceira em termos de satisfazê-la, ou o contrário, né, doutora Sim. Raquel? Isso aí é muito bacana e a gente tem essa experiência no consultório. Eu imagino os relatos. Hoje eu vou pedir para o doutor fazer alguns relatos, aqueles que não vão ter, claro, né, nome de ninguém, Lógico. Não tem dono, mas é muito legal conhecer casais que já estão buscando fazer um alinhamento para se entenderem melhor no relacionamento íntimo, né, doutora? É importante, né, por exemplo, assim, sempre quando um homem faz a reposição hormonal, quando eu recebo algum casal, uma mulher cujo homem esteja fazendo reposição com o Cristiano, eu já sei que eu vou ter que melhorar aquele desempenho e a performance sexual. Porque ele está um torpedo, ele está lá em cima, ele está um turbilhão. E aí não adianta, a mulher tem que acompanhar isso, esse ritmo sexual, porque o tipo de resposta sexual feminina é muito diferente do homem. E os casais, aquilo que o Cristiano falou, eles estão procurando alinhar, né, ficar juntos por mais tempo, né? Isso. E procurando essa reposição fazer em conjunto. Bom, vocês já perceberam que esse podcast vai tratar de muitos assuntos que com certeza são do seu interesse. A doutora Raquel Braga, ela é ginecologista obstetra, tem o título da Sociedade Brasileira, tem especialização em cirurgia íntima e ginecologia endócrina. E aí eu quero começar te perguntando quais são as principais cirurgias íntimas que a mulher pode fazer? Então, desde, em termos externos, desde um clareamento que incomoda, a flacidez de grandes lábios, que pode ser cirúrgica, desde a retirada de excesso de pele, por exemplo, após uma bariátrica, pode ser feito cirurgicamente, ou até mesmo o uso de lasers, tanto para o clareamento como também para a redução da flacidez externa dos grandes lábios. Internamente tem as reduções, né, das correções pós-partos vaginais, das distopias, seja aquele posicionamento anômalo da bexiga, que fica às vezes com uma certa flacidez, ou pós mesmo bariátricas, isso pode ser corrigido cirurgicamente, quanto também em termos de laser. E o uso de preenchedores, né? Os preenchedores, ácido hialurônico, tudo que se faz no rosto é feito na região íntima. É porque a pele é mais parecida? É uma pele... Não, é diferente do rosto, mas sabe aquelas estimulações de ácido hialurônico, nosso depósito de colágeno, que é feito no nosso rosto, também pode ser feito na região de vulva e na região íntima. Não só para embelezamento da região externa, quanto também para a questão funcional. Por exemplo, incontinências urinárias leves, podem ser, a gente pode utilizar o ácido hialurônico, o laser, radiofrequência nessa região. O doutor Cristiano Paiva tem doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, é professor, doutor, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e é chefe do Serviço de Urologia do Hospital HUGV. Isso. Em todas as camadas sociais, os homens precisam ir ao urologista desde cedo, mas isso não acontece. Não acontece. Eu falo que a gente perde a oportunidade de aprender com as mulheres, né? Porque as mulheres já são educadas, teve alta do pediatra, vai para o ginecologista, já começa a fazer o acompanhamento. O homem não. Ele teve alta do pediatra, a tendência é que ele só comece a procurar urologista de forma voluntária
é quando ele começa a ter problema da próstata com 40 anos. Passa a vida todinha sem ir ao médico especialista, que é urologista? Exatamente. Aí você vai falar assim, mas nesse período, o que pode acontecer com ele para ele ir no urologista? Aí, cólica renal. Bala no post-it. Bala no post-it de repetição, porque tem aquele excesso de pele peniana, que é uma cirurgia estética. Espera lá, me explica melhor isso. Tá. Como é que é? Então, vamos lá. Quando o jovem, né, ele começa a ter suas primeiras relações sexuais, em alguns casos ele vai ter a fimose, que é aquela impossibilidade de expor a glande, né, que é a cabeça do que pênis. aí faz a higiene certa. Exatamente. E tudo. E aí, isso aí pode acumular fungos, bactérias, entendeu? A própria urina, quando a gente não tem aquele cuidado, que mais uma vez a gente tem que aprender com vocês, vai no banheiro, tem que lavar as mãos, mas tem que enxugar a pontinha do pênis, né? Isso aí faz com que haja uma proliferação bacteriana, isso aí inflame, e durante as relações, ele pode o quê? Rachadura, pode sangrar durante as relações. Deve doer muito. Doer durante as relações. Então, muitas vezes eu tenho que remover aquela pele, tá? Lógico, garantindo a parte estética, mas principalmente a parte funcional. Então, isso aí também é muito importante. Uma outra questão que a gente tem que comentar são as DSTs. Sim. Então, outra coisa que leva esse jovem, nesse gap, né, da alta do pediatra até os 40, são as DSTs, que a doutora Raquel também com certeza recebe. Não é infrequente, principalmente no nosso estado. Não. O HPV, viu, Adlines? Aqui o índice altíssimo, Altíssimo de câncer de colo de útero. Na verdade, ele chega a superar o câncer de mama, né, doutora Raquel? Aqui em primeiro lugar. E é interessante que há esse cuidado. Por exemplo, se chega no meu consultório um paciente com HPV, com lesões verrucosas, são características. Eu pergunto, quem é a sua parceira? Não, minha parceira ou namorada. Pronto, então é o seguinte, eu vou cuidar de você, mas aqui do lado, a minha vizinha, a doutora Raquel Braga, eu vou encaminhar a sua esposa, a sua parceira, porque se você tem, possivelmente ela também tem. Então ela vai fazer o mesmo que a gente está fazendo aqui. Tratamento do casal. Do casal. Então a gente vai, né, doutora Raquel, trabalhar muito isso. Os casais hoje, que se gostam, que se curtem, que querem envelhecer bem, na verdade há o quê? Uma sintonia em todos os sentidos. E isso aí a gente valoriza muito, né, doutora Raquel? Muito. A gente procura sempre, assim, acho que tanto eu encaminho bastante para você e você de volta, justamente para trabalhar em conjunto nessa saúde, tanto na performance como também na prevenção, vacinas, né? Tanto, a gente tem que ter esse andar junto com o especialista. E o amor passa por tudo isso, né? O cuidado com o outro. Exatamente. Então, se eu quero ficar bem, mas eu também quero que o meu parceiro fique, e a nossa relação vai ser muito melhor se os dois estiverem se cuidando. Isso. E eu acho que isso é uma semente para as próximas gerações, né? Os pais hoje, com filhos pequenos, conversarem de uma forma um pouco mais leve sobre sexualidade, porque o que eu lembro, assim, tá mexendo ali no pintinho, para de mexer aí, menino. A menina tá, tira a mão daí. Ou seja, aquela coisa mais leve de que a sexualidade faz parte da vida e que no momento certo você vai conversar sobre isso, mas sem deixar a criança traumatizada, né? Exatamente. Outra coisa também interessante, Adlines, hoje 2/3 dos homens que me procuram, quem marcou a consulta foi a mulher, e na metade das vezes ela acompanha o paciente. Isso aí, doutora Raquel, é um negócio interessante. Eu saco bem quem realmente está cuidando, tá? Muitas vezes, Adlines, aquela mulher que ama, que cuida, que se preocupa, que quer o melhor para o seu esposo, seu parceiro, ela não só anota as perguntas e leva junto, como ela participa integralmente da consulta. Isso é muito importante. Ao contrário daquela que não gosta, não curte, que está ali meio cumprindo tabela, ela está lá no Instagram, curtindo as fotos, fazendo os likes, etc. E o marido está participando da consulta. E o marido está lá meio perdido, porque a mulher é muito mais detalhista, entendeu? E aí, muitas vezes, a consulta, ela não é tão produtiva, não por falta de expertise da minha parte, mas é porque as mulheres, quando vão, elas exploram muito. Sim. Elas perguntam, elas querem saber. Eu gosto de perguntar tudo. Então, isso aí é muito importante, né, doutora Raquel? Sabe uma coisa interessante? Para poder cuidar direito depois. Até para compartilhar uma experiência. Por exemplo, eu já tive pacientes nessa idade já da menopausa, fazendo a reposição hormonal,
que ao descobrirem que os seus parceiros estavam usando Viagra e testosterona, elas se sentiram inseguras. Eu tive que conversar com elas, é comum desconstruírem. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O uso da substância para manter uma ereção adequada, que isso não implica do parceiro não estar gostando da parceira. Exatamente. Mas isso passa pela conversa, pelo diálogo. Não precisa esconder. Não precisa. Escondem, a maioria. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Quando o homem ele usa as medicações de forma, a gente chama de recreativa, tem o risco de, geralmente, ele não ir no médico e ter problemas, principalmente cardíacos, né? Mas, na grande maioria das vezes, quando a gente usa doses já pré-estabelecidas, doses adequadas para aquele perfil de paciente, isso aí gera uma segurança para o paciente, que é muito importante, e há uma preocupação, isso é falado no consultório, de satisfazer a sua parceira. Sim. Por quê? Nós não podemos esquecer que o homem, depois dos 40... ele vai ter o quê? A andropausa. Sim. E aí, doutora Raquel, eu brinco com meus pacientes e falo o seguinte, depois dos 40, aquele amigo, né, das rodas, tem as rodas dos homens, né? Uhum. Que fala assim, olha, eu nunca falhei, são 5 por dia. Aí, quando eu participo dessa roda, eu só falo assim, meu amigo, você é muito mentiroso, viu? Você mente demais, entendeu? Então, toda vez é assim, Ele ainda fala assim, não é, doutor Cristiano? Não sei nada disso. Não, eu falo, não, rapaz, você tá mentindo muito. Mas é só para falar que essas mulheres, né, elas ficam realmente, viu, Adeline? O paciente fala que ele não quer que a esposa saiba que ele está usando. Que ele quer ser o super-homem. Só que aí eu já dou logo uma resposta. Eu falo assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Ela não só deve saber que você usa, mas você tem que discutir com ela que esse uso é para satisfazê-la, é para vocês manterem uma harmonia. Ah, doutor, mas nesse caso aí, será que ela não poderia fazer algum tipo de tratamento também? Eu falei, com certeza, a doutora Raquel está aqui do meu lado, entendeu? Vai melhorar os hormônios, assim como eu estou fazendo com você. Com certeza ela vai usar algumas estratégias que também vão melhorar libido, performance. Então, mais uma vez, é o conjunto, né, doutora? Eu acho que é uma questão muito de cultura, não é? Porque, olha só, ele começa a fazer um tratamento com o doutor Cristiano. Ele começa a ter uma performance melhor. Ela vai perceber que tem alguma coisa diferente. Ela não é boba. Mas, imagina, mulher não vai perceber que tem uma coisa muito melhor acontecendo. E aí, se ele não conta, ela vai querer descobrir. Aí ela vai lá, mexe em alguma coisa, acha. Aí, quando achar, é problema na certa. Por quê? Porque não conversou. Isso. Porque não falou, eu estou fazendo casamento, acho que o tratamento. O casamento, né? Corta. Ela edita. falou comigo. Isso é inteligência artificial. Tá ouvindo? Acho que o interessante é a gente realmente ter levar os casais a terem essa abertura. Eu acho que o tipo de pacientes que nós dois temos, eu acho que geralmente são pacientes que gostam, são pacientes vaidosos, Isso. São pessoas que estão querendo cuidar não só dessa parte da questão do envelhecer bem, com saúde, mas sexualmente e, de preferência, mantendo o parceiro. Isso. Ou a parceira. Então, esse tipo de casal que já tem esse tipo de acerto, fica mais fácil da gente trabalhar. Adrines, eu vou te falar, eu sou assim, tão transparente até nisso, que assim, a Suelen vocês conhecem, a Suelen tem a metade da minha idade. Coisa mais linda, beijo, Suelen. A metade da minha idade. Pronto, a Suelen sabe que eu tomo, né? Tá da Lafila de 5 todo dia. Que antes das relações eu também dou aquele reforço. Sim. Que eu uso testosterona. Ela sabe de tudo. Ela tudo sabe até o seguinte, eu falo assim, Sussu, eu chamo ela de Love, né? Love, pega lá o sprayzinho do amor. já tá sabendo de tudo. Conta pra gente qual é o sprayzinho do amor mesmo? É o sprayzinho do amor que eu uso para meus pacientes e virou até meme. Ele já fazendo, dando as borrifadas. Não, a Vardenafila. Ah, sim, de uso tópico. De uso tópico. Maravilhoso. Entendeu? Então, realmente, incrementa, né, as ereções, não só a duração, mas a rigidez. E o paciente fica muito feliz. E, lógico, a parceira vai sentir a mesma felicidade. Porque o que eu falo sempre para os meus pacientes? Isso aí é uma coisa interessante, viu, Adlines? As mulheres, para elas chegarem no orgasmo, a doutora Raquel pode até comentar isso aí com mais propriedade, assim, demora um tempo, tem que ter um certo estímulo,
Entendeu? Tem Né, todo doutora um Raquel? romantismo Tem envolvido, romantismo, tem né, moral da doutora? história, que tem que se criar um cenário. Sim. Adrianes, até isso eu discuto nas minhas consultas. Entendeu? De como fazer. Marca um jantar. Exatamente. Faz toda uma preparação do E terreno. eu já procuro já fazer o contrário. Eu procuro assim, gente, mulher que gosta, tem que aprender a desconstruir essa coisa do muito de ter sexo só com tudo muito arrumadinho. Isso. Porque fica uma coisa assim, uma relação de muito tempo com rotina, vai ficar só de 15 em 15 dias jantando fora, só naquele dia que vai ter uma relação. Então, assim, eu já trabalho além de Desconstruindo Lógico. um pouco. isso, porque senão ela fica condicionada a ter um sexo gostoso ou a procurar, ou responder à Isso. excitação, se tiver tudo muito perfeito. Mas olha que legal o equilíbrio. O doutor ali dando um estímulo para e a que o gente paciente seja mais romântico e tudo mais. E a doutora ensinando que pode ser uma rapidinha, pode ser uma Lógico, coisa na diferente. cozinha, no banheiro, pode né, ser. doutora Raquel? E não Porque isso é precisa de dar tudo saudável. certo É lógico. pra isso. E a mulher, quando ela aprende a gostar do sexo e a obter uma satisfação sexual, ela passa a usar isso para relaxar. Isso. Então, ela não fica assim, ele está me usando. Não, você também, tipo assim, você pode... Usá-lo, né? É mútuo, é mútuo. Exatamente. Marido, vai se lavar, que hoje eu quero te usar. Por que não? É lógico. Combinado, né? E assim, ter essa descontração na relação. O que é combinado não sai caro, Pra né? ninguém. Então, ninguém. vamos lá. Me conte de um paciente, doutor. Nenhum nome vai ser citado, tá, gente? Fiquem calmos. Um paciente que procurou o senhor porque, por exemplo, não encaixava. A esposa e o marido não encaixavam. É possível que encaixe? Com certeza. Então vamos lá. Quando chega esse paciente para mim, a gente tem que fazer quase que uma abordagem psicológica, né, doutora Sim. Raquel? Tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Porque muitas vezes o que acontece? É aquela rotina que se cai, infelizmente é assim. Só tem encontro para pagar a conta, Sim. para discutir Cobranças, né? funcionário, entendeu? São vários assuntos que geram um estresse, uma fragilidade do relacionamento, né? Que eu falo que hoje a gente consegue resolver muito bem fazendo o seguinte: a hora de trabalhar, a hora de fazer os negócios, a gente vai reservar isso aqui, mas a hora que a gente estiver junto, a gente vai estar junto, curtindo um ao outro. Eu vou dar um exemplo muito simples, que eu também faço. A sexta-feira, ela é reservada à noite para um happy hour que eu faço com a minha esposa. Ah, isso é maravilhoso. Eu adoro as Já viu, sextas-feiras doutora Raquel, também. quando eu posto? Sim. Então, assim, a gente vai para a varanda, ela escolhe uma boa comida, Sim. eu escolho um bom vinho, um bom champanhe, entendeu? Então, a gente vai discutir coisas extremamente leves, construtivas, alegres, ouvindo uma boa música. Nada de DR Perfeito. naquele dia. Nada de DR. de Então, assim, ó, trabalho. tanto é que a gente começa a semana já pensando no happy hour da Ah, isso é bom sexta-feira. demais. Isso é ótimo. Sabe aquele estímulo que dá pra Qual gente vai ser o ficar bem? cardápio? O que nós vamos fazer? Exatamente. Amigos que nós vamos encontrar? Exatamente. Então, isso aí é saudável. E com o tempo, se a gente não toma cuidado, a gente perde. Cai na rotina, Cai né, na doutora? rotina. Mas aí, Adelines, a doutora Raquel depois vai comentar, quando esse paciente chega comigo e falou, doutor, meu casamento está indo pro saco. Então, assim, Mas fala mesmo, fala, abertamente no com consultório? certeza, como deve falar, as mulheres devem falar para a doutora Raquel. Falou, olha, não estou tendo um interesse pela minha esposa, ela já está me cobrando, já cheguei a falhar, entendeu? Aham. Então, aí eu falo assim, olha, vamos lá, calma. Tem uma saída minha, doutora Raquel, que o pessoal adora. Ótimo saber esse outro Ó, lado. é o outro porque eu lado. vejo- Eu tô aqui, Aí, esse do lado Adelines, bem eu aberto. falo assim, ó, calma. Isso aí é mais comum do que você imagina. Aí ele dá uma relaxada. E é mesmo, verdade. doutor? É mesmo, doutor? Eu falei assim, Então vamos lá. Hoje o que eu mais ouço aqui são queixas como a sua, que muitas vezes envolve a esfera hormonal sua e da sua esposa. É o sedentarismo que eu tô te vendo que você está bem acima do peso. E já dá aquele puxão de orelha. Na hora, entendeu? Você está descuidando. Aí eu brinco algumas vezes, quando eu tenho mais intimidade, eu falo assim, mostra uma foto sua antes do casamento. Aí o cara tá lá todo Todo sarado. bem, entendeu? Bem cuidado, pronto. Aí agora mostra uma sua, sei lá, no meio do relacionamento. Você nota a diferença. Uhum. Aí a atual, não preciso nem falar que ele já está totalmente fora do Mas tudo do tem contexto, jeito. né? Pronto, mas aí o que eu deixo bem claro para esse paciente? É que assim, ó, ele vai ter que fazer a parte dele,
e a esposa vai ter que fazer a mesma coisa. Pronto, aí entra mais uma vez, nós vamos falar várias vezes, o equilíbrio do casal. É lógico que algumas vezes, infelizmente, a relação ela está tão desgastada que mesmo a gente tomando todos os cuidados como médico, doutor, e aconselhando, e escutando, e dando sugestões, etc., chega um ponto que, infelizmente, não dá mais é tempo. o the end, né? Então, já deu o que tinha que dar. Mas aí, o que a gente pode fazer como médico, avaliando isso aí, né, doutora Raquel? Na esfera feminina deve ser a mesma coisa, né? Gente, eu já recebi, assim, pacientes que estavam com tanto desinteresse, se achando desinteressadas no parceiro, pela rotina, pelo dia a dia, que uma vez eu tive, e ela chegou assim, eu vou trair meu marido, porque eu não sinto mais atração por ele. Eu não sei se eu não estou sentindo por outro homem. Eu falei, não, pera, vamos esperar. Vamos com calma, né? Vamos com calma. Primeiro vamos fazer deixa te seus ajudar. hormônios. Eu falei, me promete o seguinte, não faça nada. Vamos olhar seus hormônios. E tratando essa síndrome hipoandrogênica, ela descobriu novamente o prazer com o próprio parceiro, sem sequer chegar a trair. E aí entra a sua especialidade. O que é essa síndrome? Então, o que acontece? Algumas mulheres, algumas de nós possamos, em alguma fase da nossa vida, tem que descartar o uso de contraceptivo, o uso de alguns medicamentos que possam estar contribuindo antidepressivo, com baixar essa libido. Então, a gente primeiro removendo essas fatores, substâncias, né? E fatores que possam estar diminuindo essa libido feminina e tendo uma relação legal, não está com aquele atrito, não tem grandes traições, algumas coisas muito mal resolvidas. A síndrome hipoandrogênica ela se caracteriza por fadiga, por cansaço. A mulher passa a ficar assim, como se estivesse bem cansada. Sem energia. Sem energia, motivação. Sem motivação. E a partir do momento que você faz uma reposição de testosterona, atenção sempre com as vias, né? Porque eu nunca não trabalho com anabolismo no consultório, eu trabalho com reposição no sentido de reposição para devolver esse bem-estar, essa disposição, inclusive libido, resgatando esse lado do casal. E fadiga, e o desempenho na atividade física com mais saúde, uma percepção de saúde e de bem-estar. Tá, Adriane, eu vou pode falar, doutor. Só abrir Depois um eu vou pedir para ela aqui. refazer aquela parte, tá? Tá. Só abrindo um parêntese. Essa questão dos anticoncepcionais orais, nossa, gente, isso aí é uma bomba, né, hormonal que vai acaba jogar a mulher lá para baixo. Doutor, eu usei Feminino. eu tomei anticoncepcional oral, que na minha geração era o que tinha à disposição Isso. durante 20 anos. é um absurdo. Mas assim, aonde eu quero chegar? Eu falo o seguinte, que o parceiro que é consciente, que realmente ele tem consideração pela sua esposa, Faz uma vasectomia. exatamente, quer poupá-la dessa agressão, que é uma agressão mesmo, né, doutora Raquel? Sim. Ganha peso, fica irritada. Triste, 7% tem depressão. Depressão é o maior risco de câncer, né, doutora Raquel? Trombose. Trombose. Covid. Então, Adelines, hoje o homem, ele já chega comigo, doutor, é o seguinte, ó, discuti com a minha esposa, entendeu? Nós já estamos com a quantidade de filhos que a gente queria, não quero, ele fala assim, ó, não quero mais a minha esposa usando anticoncepcional. Por exemplo, antes dela utilizar, a minha esposa era de um jeito, depois é de outro, entendeu? Isso aí tá deixando ela para baixo, eu vou fazer minha vasectomia. Tanto é, Adelines, que hoje, é interessante isso aí, viu, doutor Raquel? A vasectomia é uma das cirurgias que eu mais faço hoje, por incrível que pareça. Maravilhosa. Entendeu? E hoje, Adelines, graças a Deus e muito trabalho, então assim, a classe A de Manaus, bem consciente, ela toda tem feito as vasectomias comigo. Isso foi mudando ao longo do tempo, Com porque certeza. antes existia um mito de que eu não vou fazer Machismo, vasectomia porque eu posso perder, né, a minha virilidade. potência. Acontecia muito, né? Exatamente, hoje não. Hoje os estudos mostram que o homem até tem um desempenho melhor. Por quê? Ele não vai ficar naquela questão do coito interrompido, ele não vai usar o preservativo. Aquela preocupação Exatamente, mesmo, se então você ele tá fica numa mais relação- relaxado. E a mulher, lógico, sem tomar anticoncepcional, libido lá em cima, o desempenho vai ser muito melhor. Então, assim, isso aí realmente veio para agregar, né, doutora Raquel? Sem dúvida, né? E
junto com os métodos, né, os contraceptivos de longa duração, Isso. que tenham menos impacto em questão de bloqueio de função ovariana, Isso. né? Que é algum dispositivo intrauterino, com hormônio, progesterona em baixa dosagem. Eu acho que vieram para fazer diferença. Para somar. Isso Depois mesmo. de 20 anos tomando o anticoncepcional, que era o que tinha para mim, que era a famosa pílula, eu acabei optando há mais de 10 anos a usar o DIU. Pronto. E Hormonal, o DIU, né? hoje o DIU hormonal é também interessante, então, para as Com mulheres. certeza. Inclusive na fase da reposição hormonal, porque você vai fazer uma proteção endometrial, Isso. não deixando o seu endométrio suscetível nem responsível ao estradiol, que é necessário para a mulher em uso nessa transição de climatério para a fase menopausal. Então, muito interessante. Eu acho uma ótima opção para a mulher esse DIU hormonal. Eu vou pedir para a senhora falar um pouco sobre essa síndrome hipoandrogênica. Ela tem a ver com a menopausa? Não necessariamente, porque tem a síndrome hipoandrogênica que vai caracterizar por alguns sintomas de desinteresse, né, da deficiência de testosterona associado à fadiga, Isso. a mal-estar, a cansaço, sem estar relacionado com o uso de contraceptivos ou outras substâncias, por exemplo, antidepressivos, que possam estar, porventura, baixando a testosterona feminina. Então, se a mulher, em qualquer idade, ela pode ter essa síndrome. Quer ver um filme que mexeu muito comigo? Aquele filme é um filme que foi baseado na história real da Mônica Martinelli. Aquela história sobre que ela com um amigo e ela perdeu o interesse sexual pelo parceiro. Sim. Gente, aquele filme, o irmão da minha amiga foi de novo assistir aquele filme para ver a minha cara com a Ione, que nós duas somos muito amigas. Isso. Porque, tipo assim, a gente já passou por muitas histórias engraçadas juntos. E aí, quando eu assisti aquele filme, eu fiquei triste. Porque a causa daquele casamento ter terminado foi deficiência, síndrome hipoandrogênica feminina. Ela perdeu o interesse sexual pelo parceiro e talvez se tivesse tido uma assistência, né? uma correção dessa deficiência, quem sabe, quiçá esse casamento teria durado. Falando. Fiquei Isso. arrasada, eu fiquei arrasada no filme. Você não acredita, Cristiano? Eu falei, gente, esse casamento... Ele olhava para minha cara, você não vai rir? Eu falei, não, porque eu fiquei assim, eu tive que me explicar depois, porque ele foi só para ver a minha cara com a Ione. Ou seja, aquilo ali poderia ter sido evitado se houvesse informação. Bem, se for realmente aquilo que aconteceu no filme, a realidade, no meu ponto de vista, como ginecologista, eu acho que teria sido passível de ser evitado. Doutor, qual é o impacto da reposição hormonal nos homens? Adenis, eu falo o seguinte, que existe o homem sem testosterona e o homem após a reposição de testosterona. É impressionante, melhora tudo. Melhora libido, ereções, disposição, não só para trabalho, aquela parte cognitiva da pessoa realmente ir para cima, sabe? Aquele vigor, né? Masculino. Exatamente. Ir para academia, te ajuda, lógico, treinando, fazendo uma boa dieta, a realmente acelerar o processo de emagrecimento, né, doutora Raquel? Com a mulher é a mesma coisa. Ganha músculo. Ganho de musculatura muito mais rápido, entendeu? E mais consistente. Sem contar, melhora do sono, que é muito importante, a gente sabe que a grande parte dos hormônios, né, doutora Raquel, tanto no homem quanto na mulher, eles são lançados na nossa corrente sanguínea quando a gente está dormindo. É no momento que está descansando. Descansando, entendeu? O sono REM, né, que a gente realmente entra para descansar, aquele sono restaurador, reparador, né? Então, Adeline, assim, tudo melhora. E eu falo o seguinte, viu? A testosterona, ela segura, ela ajuda os 5 pilares do homem. Existe um pilar profissional, que é o nosso trabalho, a testosterona te ajuda muito. Existe um pilar social, que a gente tem o nosso network, né? A nossa comunidade, né, doutora Raquel? Que a gente está conectado. Existe um pilar família, é aquele homem que não tem disposição nem para dar assistência para a esposa. O provedor, né? O Exatamente. homem provedor, ele tem testosterona. Para conversar Tem. com os filhos, Para conversar, para brincar, perto, para entendeu? brincar. Então, isso aí é um. Existe um outro pilar, que é um pilar super importante também, que são dos amigos, que a gente tem que zelar. Sim. Então, muitas vezes, você até quer ver um amigo,
mas não tem energia nem para ligar, nem para fazer nada. Por quê? A pessoa está cansada, sem energia. E o último pilar, que no meu ponto de vista é o que dá equilíbrio para todos os outros, é o espiritual. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu falo que a testosterona, ela te ajuda nesses 5 pilares, que eu falo que o homem de sucesso, que não tem a ver só com dinheiro, né? Com bens materiais, ele tem que ter esses 5 pilares bem resolvidos na vida dele. Perfeito. Doutora, quais são as cirurgias hoje para a mulher mais procuradas? Olha, engraçado, a gente está falando uma coisa sobre estética íntima e uma coisa muito importante. O excesso do uso de hormônio masculino tem levado muito à clitoromegalia. Então, isso daí é uma coisa assim que aumento do bastante. É o cuidado dos excessos, né? Essa energia e essa energia de realização, de fazer as coisas, nós mulheres também precisamos, mas tem que ter proporção certa, tem nível certo, tem nível de equilíbrio, não só para não nos masculinizarmos do ponto de vista estético, mas também genital. Então, essa do clitóris ele tem sido bastante procurada e também dos pequenos lábios. Eu acho que são 2 coisas que incomodam bastante, pelo menos assim, dentro da minha percepção de consultório. E é a mulher com ela mesma ou ela se sente envergonhada com o parceiro ou com a parceira? Olha, a maioria das vezes, primeiro assim, existe um padrão de estética feminina. Isso. Do jeito que existe de rosto, que a gente tem um diâmetro, distância entre olhos, sobrancelha, aquela simetria, existe uma simetria feminina. Só que eu não deixo, antigamente, quando eu fiz uns 9 anos, 10 anos atrás, o primeiro curso que eu fiz de estética íntima, foi com Paulo Guimarães em Brasília, e de laser íntimos, eu deixava na recepção, não faça isso mais. Por quê? Eu acho que nós estamos escravos de muitas coisas de beleza. Eu acho que a percepção de si mesmo, a partir do momento de levar uma cirurgia, tem que haver um incômodo dessa pessoa, dessa mulher. Se for um incômodo que esteja atrapalhando durante o ato sexual, tipo assim, mulher, já quase tudo nos atrapalha em termos de libido. Por exemplo, primeiro pelo condicionamento feminino, de estar tudo muito bonitinho, de estar tudo muito arrumadinho, do lixo, dos meninos que o marido levou para a escola. Porque se não fizer aquele checklist, ela não vai estar disposta. Começa por aí. Nós sabemos como é, né? É uma carga muito grande. Isso. Então, assim, a partir do momento assim, que tiver mais uma coisa, então, como ginecologista, eu procuro afastar algumas coisas que possam estar atrapalhando o prazer da paciente. Desde o uso de medicamentos que possam estar interferindo, o aspecto psicológico, a relação com a autoestima, com a prática de atividades físicas, com esse exercício, equilíbrio hormonal e também essa parte psicológica. Agora, se além disso tudo tiver alguma coisa anatomicamente incomodando nesse ato, a indicação da cirurgia, ela é precisa. E essa cirurgia, ela é uma cirurgia dita simples, ela é feita no hospital e a pessoa fica quantos dias sem poder trabalhar, por exemplo? Como é que funciona? Eu gosto de fazer em ambiente hospitalar. Por quê? Porque é uma área que tem vascularização. Pode acontecer alguma complicação. Se você estiver num lugar, tiver uma complicação, um sangramento um pouquinho maior, você tem que estar com a estrutura adequada. Recuperação é mucosa. Então, assim, você prepara aquela paciente antes da cirurgia com dieta mais anti-inflamatória, menos carboidrato. Isso. Geralmente, a recuperação, por exemplo, para ficar sem pontinhos, hoje em dia a gente pode fazer até com jato de plasma, a redução. Tem alguns mecanismos sem ser cirúrgico, mas em sendo cirúrgico, acho que uns 30 dias é um tempo, 15 dias para voltar ao trabalho, mas uns 30 dias é um tempo legal. Dá para fazer ali num período de férias e já vai ficar legal para voltar para o trabalho ou para as atividades, Sim. né? Agora, doutor, eu não tinha ainda conhecimento isso é vai dar o que falar, é a sensação do ácido hialurônico para, como é que eu posso dizer, a região íntima masculina ficar mais bonita. É o engrossamento, preenchimento né? de pênis, engrossamento. É o engrossamento. Aumenta, engrossa. O que esse ácido hialurônico faz? Vamos lá, o ácido hialurônico, ele é biocompatível.
tá? Então, quer dizer, a gente tem, né, desculpe, na verdade, o ácido hialurônico no nosso corpo, nas articulações, na pele, em vários outros pontos do nosso organismo, né? Então, é uma substância que não vai ser o quê? Rejeitada. É o mesmo que se usa no rosto? A densidade é que muda. Tá? Mais denso, né? É, mais denso. Por que eu estou falando isso aí? Porque já foi tentado o PMMA, Nossa, isso que é o deve polimetilmetacrilato. perigosíssimo. Pois é. Então, muita rejeição, muita fibrose, E a entendeu? injeção é feita nos corpos cavernosos? Não. Ou É no espaço entre os corpos cavernosos e uma túnica, chama túnica albugínea. Sim. Então, existe um espaço onde é injetado, entendeu? Então, o ácido hialurônico ele é injetado, quer dizer, aí tem que ter todo o treinamento, conhecimento de anatomia. Risco de trombose em lugar Você tem que fazer errado. os cálculos, viu, Adlines? Porque muitas vezes o que estava acontecendo, principalmente com pessoas não habilitadas de outras áreas, entendeu? Tentando fazer esse tipo de procedimento, tá? Necrose de glândula, que é da ponta, Nossa, é necrose de muito perigoso. pele, infecções gravíssimas. Mas já chegou no seu entendeu? consultório? Já chegou, não atualmente, tá? Porque, assim, houve uma... Como é que eu posso te falar? Houve uma campanha tão grande, até a mídia nacional, muitas vezes, falou desses assuntos, que os pacientes, homens, né? Tem medo. Ficaram com É o chamado conto do vigário, entendeu? A pessoa, muitas vezes, estava lá com o órgão genital mais fino, etc., via aquilo ali como uma solução do problema e arrumava era um problema muito maior. Muito sério. E aí, o que começou a acontecer, Adlines? Esses procedimentos, eles tiveram uma queda, porque tinha muita complicação. Aí entra tudo. Desculpe, vamos cortar isso aí. Novo. Polimetil é o PMMA, né? O polimetilmetacrilato. Totalmente contraindicado para qualquer coisa, Para né? qualquer coisa, principalmente para o pênis. Sim. Aí o silicone, entendeu? Outra que também Silicone industrial, né? Isso, industrial. Só que esse aí, eu nem falo muito, por quê? Sim. Porque realmente é uma coisa, assim, grotesca, né? Grotesco. Muito. Mas existem algumas próteses de silicone que é colocado nesse mesmo espaço, que começou nos Estados Unidos, chama Penuma. E aí deu muito problema, Nossa. e aí não foi para frente, Sim. entendeu? Então, hoje, se a gente quiser fazer uma melhora da nossa estética genital peniana, né, especificamente, é ácido hialurônico. E consegue o formato, assim, ficar bem Doutora, próximo fica do normal? muito bom, viu? Tipo assim, eu nunca vi um... Fica top! Fica lisinho, Fica. bonitinho. Adlines, isso aí é muito interessante, porque quem é habilitado e conhece anatomia, então vai fazer... Eu falo, Adlines, que é o seguinte, o paciente que me procura fala assim, eu estou fazendo em você como se eu estivesse fazendo no meu. Aí o paciente quase morre de rir, já fica tranquilo. Pronto, então eu sei que vai ser muito Só que bem aí feito. é que tá, tem uma grande questão, tá, doutora? A gente não consegue fazer isso aí em uma única sessão. Eu imagino que deve ter o Então, primeiro... você faz um cálculo, aí você injeta uma quantidade Igual a de gente ácido, faz na tipo, região íntima, tem que ser exatamente. ainda aos poucos. aí você faz, por exemplo, sei lá, ficou alguma imperfeição, Você algum corrige detalhe, depois. você corrige na segunda. Doutor, o senhor trabalha no detalhe, No detalhe. da bioplastia peniana. Exatamente. É uma obra de arte, viu, Adlines? Agora Michelangelo, doutor Cristiano Paiva. O Eu quero Davi, eu saber... acho que o Davi de Michelangelo merecia. Tô lembrando lá da Eu quero Itália. saber depois. O que esse paciente relata depois que ele foi, que ele já voltou para casa, Isso. já tá usando. tudo, já está acontecendo. O que ele relata? Então vamos lá. O que os Quantos pacientes. dias primeiro que é liberado? Então vamos para lá. relação sexual? Existe um protocolo, esse protocolo é praticamente usado no mundo inteiro. Então você faz o procedimento, no outro dia, quer dizer, 24 horas depois, a gente deixa um curativo, que é uma malha elástica, que como você injeta o ácido, ele tem que ficar o quê? Bem condensado e distribuir bem. Pra ele É onde continuar vocês falaram. comprimindo. Tem que ficar Exatamente, bem tem que ficar lisinho. lisinho. É. Pronto. 24 horas depois eu tiro esse curativo. Geralmente o paciente já está animado ali, porque viu o resultado, que é imediato. É imediato. Pronto. Aí eu vou vê-lo no 7º dia, para ver se está tudo bem. Ele vai ter que tomar antibiótico, entendeu? Tem todo um cuidado Mas, com a Cristiano, infecção. deve ter até que ter uma ereção para você ver se está preenchido direitinho. Ah, mas isso né? é o dever de casa que eu dou Pois para é, ele. eu fico pensando, porque até para espalhar direito Sim. o material. Existe tipo uma massagem que eu ensino Sim. o paciente a fazer, mas realmente, a partir do 3º, 4º dia, ele já começa realmente a ter as ereções
E aí, quanto mais ereções ele tem, maior a distribuição. Melhor distribuir o produto, entendi. Pronto. Aí, no 14º dia, eu avalio se tem algum ponto de infecção, que geralmente não tem. Sim. Se o paciente está sentindo alguma dor, algum incômodo, ou se o órgão realmente tem alguma deformidade grosseira. Sim. Pronto. Quando não tem, eu já libero para as primeiras atividades sexuais. Pronto, aí vai a grande questão. As esposas adoram. Por quê? Doutora Raquel vai comentar. O ponto G da mulher, a gente olhar para esse copo aqui, a gente vai ter uma ideia. Uhum. Então, a gente tem a entrada da vagina. 5 centímetros depois, nós temos Na o ponto G. anterior. Exatamente. Então, eu não preciso ter um pênis o quê? Longo. Mas eu preciso que um pênis tenha um bom Uma base diâmetro. mais larga. Por quê? Porque vai estimular esse ponto G e a mulher, com certeza, vai ter muito mais prazer. E é impressionante o retorno dos pacientes. Doutor, o cara já chega assim, ó, isso aí foi o melhor investimento que eu já fiz. Então, é muito bom, Adriles. Por quê? Porque você vê que até o olhar da pessoa, do homem, muda. Confiança, Brilha. né? Não, Confiança. sabe aquele, o cara tá com tudo, mas aí é o combo, né? Eu falo brinco de combo. Aí é bioplastia peniana, Aham. Testosterona. o cara começa a perder peso, entendeu? Fica bem. A autoestima vai lá pra cima. E o casamento vai muito Total. melhor, porque você tá bem com você mesmo, Exatamente. você tá bem com o outro também, Confiança, não é? né? Autoconfiança. Agora tem que lembrar, Adriles, porque é o seguinte, não é orgasmo vaginal com ponto G, não somos todos nós que vamos Isso, ter. exatamente. E mesmo cada mulher, o mais comum é o clitoriano e nem sempre você vai ter orgasmo com penetração. Isso. Uma coisa interessante, e foi muito bem falado, doutora Raquel, que, assim, ó, na verdade, a mulher, eu falo o seguinte, o homem é on-off, é para cima e para baixo. A mulher é igual um painel de um Boeing, então você tem que realmente mexer com tudo ali, né, doutora Raquel? E o que vai E funcionar. o que vai funcionar melhor. Cada caso é um caso. Exatamente. Então, o homem, eu falo que o homem que quer realmente levar prazer para sua esposa, ele tem que conhecê-la. Então, isso é importante, né, doutora Raquel? E eu falo... Eu dou todas as dicas, eu tô lhe falando. Olha, e eu falo para a mulher, inclusive para as adolescentes, muitas vezes, a mulher tem que se conhecer. Isso. Porque nós temos um manual, nós não podemos querer que o nosso parceiro identifique como nós funcionamos. E cada Isso. uma de nós de forma Diferente. Isso. única, Diferente. não é? E até mesmo com parceiros diferentes, o tipo de conexão vai ser Isso, diferente, isso o mesmo. tipo de prazer A dos química, dois né? vai ser diferente. E são simbioses que só acontecem entre aquelas duas pessoas, né? Isso São mesmo. únicas É a universalmente. mágica, né, desse relacionamento, né, desse combo hormonal, Isso. físico e espiritual que existe Isso. numa relação sexual. A mulher vai lá e faz uma A mastopexia. mastopexia. Isso. Ela Tira o faz, excesso. tira o excesso, ela pode Coloca pôr um uma silicone, prótese. uma Constrói. prótese de silicone. O Isso. homem, então, da mesma forma, ele Cai. desce, ele cai. Exatamente. Aí o que a gente faz? Geralmente a gente tira essa pele em excesso. Então existem técnicas. A Adriles, porcentagem certa de a tirar. porcentagem certa, entendeu? Então existem técnicas, né? Que aí é de domínio do urologista, do cirurgião plástico, Sim. que vão realmente fazer todo um detalhe para tirar o excesso de pele e deixar na conformação adequada. E é impressionante como o paciente se sente bem. Sim. Ele vai ter aquele saquinho lá da adolescência? Exato, 20 anos. Sério? Em potência total e ele tá lá todo feliz. Olha, eu tô aprendendo muito hoje. Aí agora, aqui, o que é viu? interessante, Adlines? Muitas vezes, o que acontece, hein? O paciente vai, lógico, não é todo mundo, porque isso aqui vai ter um impacto na vida das pessoas muito grande, porque tem pessoas que não sabem disso aí. Que nem Né, existe, doutora Raquel? não Não sabe que existe. pode ser. Então, o que a gente faz com esse tipo de informação? A gente vai encorajar, muitas vezes, aquele homem que está com a autoestima baixa, Sim. está insatisfeito com a grossura do seu pênis, está insatisfeito com o tamanho do seu escroto, entendeu? Não está legal, entendeu? Isso aí realmente deixa o paciente para baixo. Impacta muito a Muito. vida da pessoa, a sua Exatamente. intimidade, a sua autoestima. Isso aí, inclusive, tem até um nome, tá? Chama-se dismorfismo genital, Sim. entendeu? Que muitas vezes a gente também tem que tomar muito cuidado, né, doutora Raquel? Porque esses pacientes, eles têm uma alteração psiquiátrica. Sim.
que tem que ser trabalhado em conjunto, viu, Adelines? Vou dar um exemplo muito simples. Vamos lá. Chegou, até eu fiz esse comentário ontem na minha rede social. Chegou um paciente, boa pinta, entendeu? 40 e poucos anos. Chegou lá, sentou na minha frente, falou assim, olha, eu vim aqui, doutor, porque eu queria fazer a bioplastia peniana. Aí eu falei, mas o que te incomoda, doutor? Eu olho pro meu órgão, ele é muito pequeno. E isso aí me incomoda muito. Aí eu bati um papo com ele, tirei todas as dúvidas, e aí fomos para as medidas, porque tudo tem que ser medido, né? Sim. Até para a gente fazer cálculo. É tudo no detalhe. Tudo no detalhe, tudo no detalhe. Aí, Adelines, pronto, ele coloca a bata, eu vou examinar, quando eu olho, eu até pensei que ele estava de brincadeira, né? Não era nada pequeno? Nada, não, era acima de um padrão normal brasileiro. Nossa. Pronto, só que aí nessa hora, você como médico também, a gente tem que ser muito polido, né? Claro. Sim. Fiz as medidas. Pode colocar sua roupa. Aí levei Vamos lá pro meu conversar. computador. Não, eu tenho as medidas, a tabela de medidas. E aí eu falei para ele. Falei assim, olha, o seu tem a medida tal, o diâmetro tal. Se a gente analisar aqui, isso aqui é a média brasileira. Você está acima da média. Aí ele olhou para mim e falou assim, sério, doutor? Eu falei, lógico, sério, tá aqui o número. E aí, o que o senhor acha da bioplastia para mim? Aí eu falei para ele, eu vou te ser bem sincero, tá? Com o tamanho que você tem hoje e o diâmetro, eu acho desnecessário. Sim. Entendeu? Não tem sentido. Até porque você pode ter uma infecção, você pode ficar insatisfeito. Até a parceira Entendeu? também. Exatamente. Não vai ser, Tem que ser legal, compatível. porque não vai... Então, assim, no primeiro momento, eu gostaria que você fizesse uma reflexão a respeito disso, amadurecesse a ideia, e aí sim você vai voltar comigo para a gente discutir. Moral da história. A gente não pode ser um replicador, Sim. né, doutora? Sim. De procedimento, visando só o quê? Questão financeira. Adenis, esse paciente ele entrou de um jeito e saiu de outro. Poxa, Por quê? ele não sabia que não estava sabia que acima estava da normal, média. exatamente. Então ele saiu de lá confiante, agradeceu, entendeu? Falou, doutor, eu fiquei muito feliz porque o senhor tirou uma coisa da minha cabeça. Ou Entendeu? seja, era um Olha sofrimento só, era um que sofrimento para tinha ele. Então, assim, consciência. é a consciência Às profissional. vezes, na infância, alguém falou alguma coisa, às vezes a pessoa já vem com aquela pulga atrás da orelha, Isso. e não se conversa isso com um amigo, né? Doutor, bastidores do consultório me interessam muito, porque eu gosto de histórias reais. Mas vamos lá, eu falei desse paciente que me procurou para fazer a bioplastia e eu contraindiquei, né, tendo em vista as medidas. Mas essa questão, ela é muito interessante, tá? Vou dar um outro exemplo que foi antes da bioplastia, viu, doutor Raquel? Chega um paciente bem alto, moreno, bem forte, mesma queixa. Doutor, eu vim aqui porque falar que o senhor é a minha última solução. Aí, falei, mas pode falar. Doutor, é o seguinte, eu sou, assim, inconformado e infeliz com o meu órgão genital. Bati mais um papo, bora para as medidas. Aí, quando tirou a roupa, colocou a bata, quando eu examinei, se esse estava acima da média, esse outro já estava no topo de tamanho. Já era grande lá para demais. cima, exatamente. Medi, mesmo a tabela que a gente utiliza, só que na época era uma tabela corrigida. E aí eu falei para ele, falei assim, vamos lá, você viu que está muito acima do tamanho, do diâmetro, mas eu quero te escutar. Aí ele falou assim, doutor, foi interessante eu ter me falado isso. Mas ele achava que era menor. Menor. Aí, mas olha a comparação dele. Sim. Ele era de uma família de 10 irmãos. Todos. Dos 10, ele era o menor. Agora imagina o maior. Olha, Aí, entenderam a então, ideia? moral da história, né? O tamanho depende de quem Exatamente. você está se comparando. Comparando, Da aí régua não que dá. você mede. Da régua que você mede. E aí Por o isso senhor que tem falou que ir no assim, urologista. tá bem acima da média. Não, mas aqui, assim, lógico que lá foi uma coisa extremamente formal, deixando ele muito à vontade, né, Claro, para fazer claro. os questionamentos. Mas aí eu falei, olha, foi muito bom você ter falado isso aí, porque é uma comparação que não deixa de ter sentido para você. Só que é o seguinte, eu vou te ser bem franco, porque eu atendo vários pacientes que não têm a mesma sorte que você tem. Entendeu? Então, vamos lá. Se isso aí também for muito grande, se for com um diâmetro muito grande também, ao invés de você dar prazer para sua parceira, Vai ser horrível. vai ser uma incomodar. tragédia. Ela vai sofrer, ela vai reclamar,
ela vai se esquivar, entendeu? Porque toda vez que for ter uma relação, ela vai sentir dor, já desconforto. teve no consultório Eu já tive pacientes que falaram assim, doutora, fui ter relação com um parceiro, quando ele tirou a roupa, eu desisti. Eu falei, comigo Correu, vazou. Eu já tive várias que contaram. Sério, doutora? Eu esqueci, olha, não dá. Eu falei, mas por quê? Mas, doutora, aquele tamanho eu não encaro, não. Doutora, Então, e aí? Quando tem esse tamanho mais avantajado, ele também precisa ser orientado na relação com a mulher. Porque tem que ser. primeiro, assim, a mulher, por exemplo, se ele tem já vem numa relação mais estável e ela entra na perimenopausa, então mais importância ainda na lubrificação, na elasticidade vaginal. Isso mesmo. Que aí a gente entra a importância do estrogênio tópico e também dos lasers e da radiofrequência íntima. É porque ela vai ter que cuidar, porque ele não vai ter como. O paciente chega e me fala, porque assim, ó, o paciente não estava bem, estava lá comparecendo uma vez por mês, mais ou menos, né, doutor Raquel? É o chamado meia bomba. Meia bomba, doutor. Pronto. Acontece aí ele vem muito. comigo. Acontece. Aí ele vem meia bomba. Aí toda lá fila de 5, é aquele sprayzinho antes, é a testosterona, é a atividade física, é a dieta, moral da história. São suplementos. Foguete. Vira uma máquina. Pronto. E aí ele vem feliz da vida, mas com uma queixa. Doutor, é o seguinte, o senhor vai ter que indicar uma pessoa igual o senhor, que está cuidando de mim para minha esposa. Que ela está reclamando direto, porque o que era uma vez por mês, agora é pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Aí então, assim, ela não está reclama. me acompanhando. Aí entra o que a doutora Raquel falou. Pronto, há uma atrofia, né, doutora Raquel, da região íntima feminina, entendeu? Falta de lubrificação. Agora, quando ajusta os dois, a elasticidade. É um novo relacionamento. É um novo relacionamento. Pronto, aí é o melhor dos mundos, né, doutora Raquel? Mas o ideal é estarem os dois alinhados, juntos, né? Porque se o homem estiver fazendo uma reposição, a mulher não está correspondendo. Nós não estamos numa época agora que antigamente, há 30, 40 anos atrás, a mulher já sabia-se das amantes e aceitava. Então, hoje em dia, existe tudo que é conversado, né? Isso. As relações têm que ser bem conversadas. Tipo assim, não, então vamos ficar os dois iguais. Isso. Assim como também quando vai comigo no consultório uma paciente cujo marido está com alguma doença, adoecimento, que tem ou diabetes ou terminal, eu tem que ter esse cuidado. Tem, com certeza. Né, de colocar a libido dos dois em igual, pareadas. E não com alteração. Doutora, e o cuidado da região íntima da mulher com o laser? Como é que está acontecendo hoje? Eu sei que os lasers estão super avançados, cada vez mais, né? Então, o laser íntimo é muito interessante, porque assim, tem vários tipos de laser íntimos, que tem o que são diferentes entre eles? O tipo de energia. Isso, né? É o CO2, então, né? CO2, o RBARG, que é o fotona, tem a radiofrequência, que não é um laser, mas entrega uma energia por aquecimento. Então, assim, tem vários tipos de laser. Parecidos com o que usa no rosto. Lembra do que eu falei, tudo que se faz no rosto se faz aqui então, embaixo. é o mesmo fotona da dermatologista, é o mesmo fotona. Discovery Muda a ponteira Pico. muitas vezes, né, a doutora? ponteira. A ponteira vai mudando. No fotona, a gente tem uma ponteira diferente, que vai fazer uma ponteira que ela tem 90 graus e tem 360 graus. Eu tenho essa parte ginecológica junto com a doutora Montarra. E esse laser, ele faz 360 graus. A gente controla a penetrabilidade, que é um laser RBARG. Então, ele tem a penetração, ele é ablativo, mas ele não é tão agressivo como o CO2. Isso. Então, ele vai entrar, vai ter uma penetrabilidade, você faz 360 graus e faz a região anterior, onde a gente passa na região, na transição, onde tem aqueles pontos de flacidez que a gente passava, o sling, é uma área que a gente faz bastante e costuma ter uma melhora da parte da incontinência vaginal e estreitamento íntimo. Essa incontinência, ela pode acontecer em qualquer fase da vida ou mais numa mulher que já está em perimenopausa ou menopausa? Olha, isso é uma pergunta interessante, porque depende da mulher. Por exemplo, períneo. A gente pensa muito pouco em períneo, em contração perineal. A mulher vai fazer academia, vai fazer o agachamento, desloca toda a força para a região perineal sem contrair. Está agachando sem fazer contração do períneo.
ela está fragilizando, está melhorando perna, melhorando glúteo e fragilizando a região íntima nessa hora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte, fazer os exercícios perineais, fazer os exercícios pélvicos e usar, o ginecologista tem que fazer a abordagem do tipo de energia que aquela paciente vai se ter beneficiar. Benefício, né? Eu me surpreendi com a radiofrequência, tanto na parte de incontinência, que a incontinência pode ser em mulheres jovens, Isso. mulheres que ganharam peso e perderam peso, ou mulheres que tiveram partos vaginais, e isso pode se intensificar ao longo da vida com envelhecimento e atrofia vaginal. Doutores, como é que está acontecendo a reposição hormonal pelo veículo? Por exemplo, hoje eu já estou usando aquele transdérmico, né? Que Adesivo. você coloca dentro da bochecha. Isso. Então, né? Submucoso. Isso, submucoso. Então, existem vários tipos de veículos. Para o homem e para a mulher, o que está sendo mais usado hoje para fazer a reposição hormonal? Quer comentar, doutora? Sim, a mulher, via oral, tipo assim, anticoncepcional, a parte de reposição hormonal, de estradiol oral, não é indicada. Via oral. Não sublingual, porque o sublingual, ele passa pela absorção linfática, é diferente de passagem hepática. Isso. A passagem hepática tem que ter muito cuidado por conta de passa pelo fígado, altera a cascata de coagulação, levando a um risco maior de trombose. Isso mesmo. Então, isso é uma coisa que tem que ficar. Eu vejo paciente, às vezes, usando o oral, eu tenho sempre muita cautela com isso. Por conta disso. Quando que a via oral ela é indicada? Aquelas pacientes que têm um nível de triglicéridos e colesterol muito alto. Nesse momento pode ser indicada. Mas depois do advento do Covid, que eu acho que uma das coisas que a gente mais tem medo e que tem que ter na população, no geral, tem aumentado a trombose. Isso. Então, a gente tem que ter essa preocupação, sim, de contraceptivo oral, de reposição via oral. E as vias? Para mim, eu gosto muito da sublingual, na progesterona bioequivalente, melhora muito a qualidade de sono na mulher perimenopáusica. É uma coisa que é um pouco diferente do que eu aprendi na modalidade de ginecologia, que nem mulher que não tinha outra, a gente não passava progesterona. Progesterona tem ação em memória, preserva, sistema de dopaminas, por isso que mulher melhora o sono quando você dá progesterona sublingual noturna. Então, a progesterona tem a via oral, que como é progesterona, não é trombogênica, mas tem alguns casos que a gente tem que tomar cuidado. A progesterona é necessária para fazer a proteção tanto de mama como de endométrio. E aí a gente vai escolher essa progesterona e os hormônios de uma forma mais bioequivalente possível. O que é bioequivalente? É o mais próximo do que a gente produzia em termos de ovário. Então, estradiol é importante para pele, colágeno, cabelo, cérebro, proteção cardiovascular, né? Tem vários estudos relacionando o declínio hormonal com Alzheimer, com demência. Isso. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Aparecimento de doenças cardiovasculares, aparecimento de diabetes. Morte súbita, né? Morte súbita. Então, assim, isso aí já é um ponto, assim, que tem benefícios, né? Prevenção de osteoporose. Isso. Sarcopenia. Associar sempre estradiol, progesterona, testosterona e também tudo em proporções fisiológicas. Eu sempre faço exames pré e pós. Também sempre. Eu nunca deixo de acompanhar, de ter esse segmento, né? Então, existe forma transdérmica em gel, transdérmicos em base, inner base. Tem cada vez mais tecnologia para ter uma penetração. E sempre de uma forma poupando via hepática. E para o homem? É o seguinte, no Brasil, a gente tem que falar o que existe fora, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, vamos lá, nos Estados Unidos eu tenho a formulação oral, que é bem segura, não era, o exemplo que a doutora Raquel falou, tinha uma hepatotoxicidade muito grande, só que foi lançado nos Estados Unidos uma versão oral. Com menos efeito, entendeu? Então, com uma concentração sérica também mais constante, mais estável, só que não chegou no Brasil. Existe uma testosterona chamada testosterona self-injection, quer dizer, é como se fosse uma caneta de Ozempic,
O próprio homem se injeta Subcutânea. subcutâneo. Que legal. Entendeu? E diariamente, Não, aí tem que fazer os ciclos. Não, tem que fazer o cálculo. Individualização. Isso é o que a doutora Raquel falou a palavra. É a o matemática. tratamento individual. A gente tem que saber quanto era antes, qual que é o meu objetivo, né, doutora Raquel? Então, é tudo muito bem desenhado. E no Brasil, o que a gente tem hoje bem estabelecido? Testosterona intramuscular, talvez seja mais utilizada. Aí nós temos várias preparações, umas de curta duração, umas de média duração e as de longa duração. Existe um implante hormonal, que hoje eu recebo muito no consultório. É aquele paciente que não gosta de ficar tomando furada. Então ele faz o implante de testosterona e aí ele vai ficar de 6 a 8 meses com esse implante, que ele é bioabsorvível. E consegue, porque os implantes femininos eu não consigo, assim, 8 meses. Assim, aí geralmente depende também das mesmas variáveis que a gente depende, que é excesso de exercício. Eu vou dar um exemplo, doutora Raquel, que é super interessante isso aí. Vou fazer um implante de testosterona. Aí eu pego um paciente com testosterona de 200. Sim. Pronto, aí eu coloco aqueles implantes no paciente de testosterona de 200. Como está muito baixo... Ele vai sentir Não, ele vai absorver praticamente tudo num curto espaço de tempo. Sim. Entendeu? Até entrar naquele balanço, né? No equilíbrio. O dele está ávido. Exatamente. Pronto. Identifiquei esse paciente. Antes de fazer o implante, eu uso uma dose intramuscular de curta duração, corrijo. Entendi. Pronto. Aí depois eu faço o implante. Sim. E aí sim o paciente vai ter uma durabilidade maior. Sim. Por que eu falo sempre isso aí? E a doutora Raquel deve comentar também. O implante, ele não é barato, né, doutora Raquel? Não. Ele da modalidade de reposição hormonal, é a mais cara. Só que tem pacientes que se identificam. É impressionante, o paciente já chega... Doutor, é o seguinte, já me falaram que o senhor é o cara do implante. Então, assim, eu já vim aqui para fazer um implante. E o homem é mais prático, tende a querer a coisa, né? Só tem uma situação que eu não faço. O paciente nunca usou testosterona na vida. Ele pode me pagar o carro de dinheiro. Não faço. Por quê? Porque depois que você introduz o implante, você não tem como tirar. Aí, os efeitos colaterais são mínimos, mas eles podem acontecer. Aí é retenção hídrica, acne, que aumenta a oleosidade da pele, né, doutora Raquel? Trombose, que o sangue começa a engrossar, entendeu? Então, o paciente nunca usou testosterona. Primeiro eu vou num gel, ou eu vou no intramuscular de ação mais curta. E aí, doutor, tô bem demais. Pronto, aí sim eu vou e isso demora mais ou menos quanto tempo? No mínimo uns 3 meses. Então, entre a primeira consulta, começar a reposição, fazer os exames de controle, isso, ver como é que tá a parte psicológica. Porque assim, ó, existem pacientes, Adelines, que aumenta a agressividade. Você já sabe disso, né? Sim. Aumenta a agressividade. Pessoa que no ambiente de trabalho era uma pessoa extremamente amistosa, etc. Não, fica explosivo. Entendeu? Muda tudo. Isso acontece bastante. Não. Vou editar isso aí. Acho que é o ar. É o ar. Ele começa a ressecar, né? Vamos de novo. Essa parte é muito importante. Joga pra gente fazer um corte. 1, 2, 3 e... Doutor, muitos pacientes que fazem a reposição de testosterona relatam que ficaram um pouco mais agitados, agressivos, explosivos no trabalho, em casa. Isso. Por que isso acontece? E isso é modulável? Com certeza. Tem um equilíbrio aí? Exatamente. Adelines, é o seguinte, tudo é baseado em exame. Então, quando eu pego um paciente que está com a testo muito baixa, eu não posso usar uma dose muito alta, chamada suprafisiológica, porque senão eu posso ter esse efeito colateral. Então, realmente é elevar de forma progressiva, né, doutor Raquel? E baseado em exames, a gente evitar esse tipo de complicação, porque as esposas reclamam, o pessoal do trabalho fala para o paciente que realmente tá demais, entendeu? Isso aí é chato, né? Trânsito, né? Eu acho isso mesmo. Às vezes a pessoa... com as mulheres pode acontecer isso também. Por isso que dose suprafisiológica tem que tomar muito cuidado. Muito. Porque você vai estimular a pessoa também a ter alterações comportamentais totalmente diferentes dela modulada. Que não fazem, normalmente, parte da sua personalidade.
e da sua fisiologia. Isso. Né? Você sai de um patamar e vai muito lá em cima. Então, Sim. tem que ter cuidado, né, doutora? Responsabilidade, cuidado, ter os critérios de indicação. Isso. Na mulher também, eu tenho sempre implantes, lá no consultório eu sempre tenho implantes à disposição. Nunca utilizo como primeira Escolha, opção, né? como primeira escolha no primeiro momento. Tenho sempre esse cuidado de primeiro Testar, haver né? essa absorção, ver como que ela vai ficar para depois usar um método que seja mais definitivo. Hoje nós fizemos esse primeiro encontro, nosso podcast, falando sobre saúde íntima do homem e da mulher, cirurgias íntimas, o que nós começamos aqui a falar que até são ainda um tabu para muita gente, Isso. mas que outras pessoas já começam a sentir os benefícios, né? Perfeito. Visitando o doutor Cristiano, a doutora Raquel, e entendendo um pouco mais de que nós somos seres muito individuais Isso. e que devemos ser tratados sempre dessa forma, né? Isso. Com uma consulta que ela é muito respeitosa no sentido de que você é único. Isso. Então, vai ser avaliado como uma pessoa única e aí você pode buscar muito mais qualidade de vida, passando por um tratamento ou por uma cirurgia, se for o seu caso. Então, nós vamos deixar aqui um bate-bola. Doutor, quais são hoje as principais cirurgias para o homem? Hoje é o advento da bioplastia peniana, que hoje é um dos carros-chefes lá do consultório. Então, isso aí tem devolvido dignidade, qualidade de vida, autoestima para esse paciente. As vasectomias, quando a gente vai pensar naquele paciente que quer poupar a sua esposa, sua parceira, dos anticoncepcionais, né, que a gente sabe o que pode acontecer. Aquele excesso de pele peniana ou escrotal, que muitas vezes também deixa o órgão com um aspecto ruim, muitas vezes dificultando a higiene, entendeu? E deixando o paciente muitas vezes inseguro, incomodado durante as suas relações. E por último, Adelines, falar também que a reposição hormonal ela é muito importante. Por quê? Porque ela também ajuda muitas vezes você perdendo peso, você melhorando a sua massa muscular, sua constituição muscular. Então, muitas vezes, aquele problema que você pensava que você tinha muito relacionado ao genital, não, muitas vezes era precisava de perder aquele peso, de melhorar a sua condição física, e a sua autoestima já vai elevar. Então, essa seria a minha mensagem. Doutora, e no consultório, quais são hoje as cirurgias mais procuradas? Eu nem queria falar de cirurgia. Ah, tá. Os tratamentos. Quais os tratamentos mais procurados? Ok. Porque eu fico focando muito nessa questão mais hormonal. Ok. Isso. Então, vamos lá. Doutora Raquel, e no consultório, o que as pacientes têm procurado mais para tratar situações que as incomodam na saúde íntima? Então, acho que a mulher hoje ela tem procurado qualidade de vida. Então, um bom desempenho sexual com seu parceiro, chegar num equilíbrio de ter qualidade de vida no sentido de alimentação, de atividade física, de complementos hormonais. A mulher tem preocupado com menopausa antes mesmo dela ocorrer, então em torno de 35, 40 anos ela já tem se despertado para possíveis sintomas de humor, de sono, de mesmo nessa questão de massa magra e de síndrome do hipoandrogenismo, no sentido de qualidade, de busca de saúde. Muita prevenção, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que as nossas avós, as nossas mães não tiveram oportunidade. Isso. Né? Com tecnologia de ponta. Prevenção da incontinência, de o envelhecer bem. É o estarmos daqui 20, 30 anos melhores do que nossas avós, nossas bisavós estiveram. Eu quero agradecer demais os doutores Cristiano Paiva e a doutora Raquel Braga, que hoje conversaram com a gente de forma muito leve, com muita informação. A ideia é que nós possamos falar mais sobre esse assunto, até atuando na educação, nas nossas famílias, né, com filhos, com sobrinhos, com netos, de uma forma mais leve, levando esse assunto da sexualidade a uma conversa familiar, onde você possa dizer
é importante que você seja feliz. Isso. E tenha liberdade sexual, né? E não fique amarrado a preconceitos, a bullying, a coisas que não levam a nada e vão, né, somente atrapalhar o seu desempenho sexual e a sua vida adulta, que o sexo faz parte da vida, né? Sim, e é tão bonito. Muito. Eu vou fazer uma provocação, Adelines, é o seguinte, esse material daqui a pouco vai ser lançado para os nossos públicos, né? Sim. E aí vai a provocação no seguinte, nós tentamos em 1 hora falar e esclarecer vários pontos, né? Mas eu gostaria que você, que visse esse material, entendeu? Deixasse a sua dúvida, mandasse para a gente, né, Adelines? Porque isso aí pode ser o substrato da gente estar aqui de novo, encontro, esclarecendo todas as dúvidas. Então eu quero falar vai muito, essa provocação, eu né? quero falar muito sobre o tema, né, o lema da doutora Raquel, que é... Olha, Pepeca linda é aquela que dá prazer à sua dona. Eu adorei. E o doutor Cristiano, cada vez mais atendendo homens que buscam mais qualidade de vida, né, doutor Cris? Isso, performance. E outra coisa também, Adelines, é porque o homem, nós estamos perdendo de 7 anos, né? Porque a mulher está vivendo 7 anos a mais, Pois é. dados do IBGE, do que o homem. Então, hoje, o que eu procuro passar para o meu público, né? Que é masculino 90%, é que realmente os cuidados, eles começam cedo. Eu falo que é uma poupança, Adelines, que a gente vai alimentando para a gente usar lá na frente. E hoje, assim, eu estou falando que eu pratico isso. Se a gente quiser envelhecer bem, musculação. Para o homem e para a mulher, não tenha dúvida. Não há nada melhor. Quer envelhecer bem? Musculação. homem, Principalmente treino de pernas. Membros inferiores. Exatamente. E quantos estudos nós temos visto ao redor do mundo, Isso. relembrando e mostrando que não precisa ir muito longe. A Não. musculação bem feita para membros inferiores vai ajudar muito, inclusive prevenindo doenças que são doenças degenerativas Isso. do Cerebral. cérebro, né? Isso. Eu acho que é muito importante esse bate-papo que a gente fez. Eu quero realmente convidar vocês que estão assistindo, as mulheres, a fazerem perguntas. Tudo que você gostaria de perguntar para um urologista que você não fez. Isso. Podem colocar nas caixinhas de pergunta que eu vou repassar. Isso, e Gostei vice-versa. muito da abordagem, da maneira que você conduziu a conversa, o bate-papo. Muito obrigada, e eu acho doutora. que ficou leve e a gente pode fazer uma proposta de um segundo encontro. Com certeza, já está feito já. Está fechado, então já sabe, envia aqui no nosso podcast, para o meu Instagram, Adelines Moreno, para o Instagram do Dr. Cristiano Paiva e para o Instagram da doutora Raquel Braga. Nós vamos fazer questão de responder cada pergunta. E olha, tem muito mais coisa para conversar, porque esse assunto rende, viu, E gente? muito. Tchau, tchau. Muito Tchau. obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.